Se o Benfica bater na porta com 50 milhões de euros, o Corinthians segura ou vende na hora? Respira fundo, fiel, porque o que está acontecendo nos bastidores pode mexer diretamente com o futuro esportivo e financeiro do clube pelos próximos anos. Não é especulação rasa, não é clique fácil, é movimentação real de mercado. Antes de eu abrir todos os detalhes dessa disputa que começa a ganhar força na Europa, já se inscreve agora no canal e deixa o like. Aqui você recebe informação com análise estratégica, sem emoção cega e sem manchete vazia. O nome da vez é Guinegão, 18 anos, formado na base, 5 gols em 23 jogos no profissional, 8 gols em 22 partidas no sub-20. Os números isolados podem não parecer explosivos, mas o contexto muda tudo. Ele subiu no momento mais crítico da temporada, Memphis lesionado, Yuri Alberto fora, pressão máxima, e o garoto não se escondeu. Chamou responsabilidade, disputou bola como veterano e mostrou personalidade de jogador grande. Foi ali que o radar europeu acendeu de vez. O primeiro sinal veio do Zenit, depois surgiram informações de monitoramento por parte de Benfica, Bolonha e Udinese. Não é curiosidade, é acompanhamento estruturado. E aqui entra o ponto que muda o jogo. A multa rescisória está fixada em 50 milhões de euros, convertendo na cotação atual, ultrapassa 300 milhões de reais. Isso colocaria Guinegão entre as maiores vendas da história do futebol brasileiro. Mas ter multa alta não significa que alguém vai pagar integralmente. O mercado europeu costuma trabalhar com engenharia financeira, parte fixa relevante, bônus por metas, percentual de venda futura. Internamente, o Corinthians enxerga Guinegão como o principal ativo de venda do elenco, não apenas promessa, patrimônio estratégico. E aí nasce o dilema: vender agora e garantir entrada pesada de caixa, ou segurar até o fim da temporada tentando valorização ainda maior, porque quanto mais ele joga, mais a vitrine cresce, e quando o assunto é Benfica, a conversa fica ainda mais séria. O clube português é especialista em transformar jovens sul-americanos em negócios gigantes, compra bem, desenvolve, coloca na Champions League, revende para a Inglaterra, Espanha ou Alemanha por cifras muito maiores. Se o Benfica acelerar, o Corinthians vai precisar decidir com frieza. Não pode ser decisão emocional. Agora eu te faço a pergunta que está dividindo o Parque São Jorge. Você vende agora por um valor histórico e garante estabilidade financeira, ou aposta que ele pode valer ainda mais daqui a alguns meses? Na próxima parte eu vou te contar como a diretoria está enxergando essa situação internamente e qual é o plano real para a próxima janela. Porque essa decisão pode definir 2025 e 2026. Agora presta atenção, porque aqui a narrativa muda completamente. O Corinthians não está desesperado para vender. Esse é o primeiro ponto que quebra o clima de urgência que parte da imprensa tenta criar. Diferente de outros anos, quando o clube precisava negociar quase por sobrevivência, hoje o discurso interno é mais estratégico. Guinegão é visto como patrimônio, não apenas promessa, patrimônio. A diretoria entende que a valorização de um jogador de 18 anos acontece em ondas, uma sequência boa no Brasileirão, um gol decisivo em clássico, uma atuação grande em mata-mata. Cada momento desses pode elevar o valor de mercado de forma significativa. Hoje falamos em 50 milhões de euros de multa, mas imagina se ele termina a temporada com 15 ou 20 gols, imagina se vira protagonista em jogo grande. O patamar muda, e aqui entra o timing. O interesse do Zenit foi o primeiro alerta. Clube que paga bem, mas que não costuma ser trampolim ideal para salto de carreira. Depois surgiram Benfica, Bolonha e Udinese. Aí o cenário ficou mais interessante, especialmente pelo perfil do Benfica. O clube português trabalha com um modelo muito claro, compra jovem sul-americano, desenvolve em ambiente competitivo, coloca na Champions League e depois vende para grandes centros da Europa por valores ainda maiores. Se o Benfica realmente avançar, a proposta não deve ser simplesmente pagar a multa cheia. Deve vir estruturada, parte fixa alta, bônus por metas atingíveis, percentual de venda futura. E é aí que o Corinthians precisa ser frio, porque aceitar algo abaixo da multa pode ser inteligente, desde que a engenharia financeira garanta retorno forte no longo prazo. Existe também o fator elenco. Hoje Guinegão voltou a ser considerado reserva com o retorno de Memphis e Yuri Alberto.
Menos minutos significam menos vitrine, e menos vitrine pode esfriar o mercado. Então, a comissão técnica tem papel decisivo. Dorival precisa equilibrar competitividade imediata com valorização de ativo estratégico. Se o garoto entra e decide jogos, o telefone toca mais alto. Se ele desaparece do time, o interesse esfria. E tem outro fator importante, a torcida. Parte da Fiel quer segurar as joias para brigar por título. Outra parte entende que uma venda acima de 300 milhões de reais poderia reorganizar finanças, reduzir pressão política e dar estabilidade por anos. É um debate real, não é simples. Na próxima parte eu vou te mostrar o cenário mais provável para a próxima janela e o que pode acontecer se o Benfica decidir acelerar de vez e transformar monitoramento em proposta oficial, porque quando o clube português entra firme, normalmente já está vários passos à frente. Agora presta muita atenção, porque aqui entra o cenário mais provável de todos. O Benfica não costuma agir por impulso. Quando o clube português entra em negociação, normalmente já existe estudo profundo, relatórios físicos, análise técnica detalhada, avaliação comportamental. Isso significa que Guinegão não começou a ser observado agora. Ele provavelmente já está no radar há meses. E o que pode acontecer nas próximas semanas? Primeiro cenário. O Benfica formaliza a proposta antes da abertura oficial da janela para garantir prioridade e evitar leilão. Isso é estratégia comum, chegar antes para tentar fechar rápido. Segundo cenário, o clube português espera mais algumas atuações, observa a evolução e entra com oferta estruturada logo no início da janela, pressionando o Corinthians com valor alto, mas abaixo da multa cheia. Terceiro cenário, outros clubes entram na disputa, e aqui está o ponto-chave. Se houver concorrência real, o Corinthians ganha força. Se for apenas um interessado forte, a margem de negociação diminui. Internamente, a estratégia do Timão é clara: não vender por desespero, só negociar se a proposta for considerada irrecusável ou estrategicamente vantajosa. Irrecusável significa algo muito próximo da multa, ou uma engenharia que garanta valor fixo alto mais bônus praticamente certos. Porque vender abaixo disso pode gerar crítica pesada da torcida e desgaste político interno. Mas existe uma pressão silenciosa. O mercado europeu sabe que Guinegão é o principal ativo de venda do elenco, e quando um jogador recebe esse rótulo, os clubes entendem que existe porta aberta para negociação. Agora entra o detalhe que pode mudar tudo. Se o próprio jogador demonstrar interesse real em sair para a Europa, a dinâmica muda completamente. Quando o atleta sinaliza desejo de transferência, segurar pode gerar desgaste interno, e o Corinthians não quer repetir erros do passado envolvendo clima ruim e perda de valor por conflito. Então o desfecho não depende apenas da diretoria, pode depender também da vontade do jogador e da forma como o staff dele conduz a situação. E agora chegamos ao ponto mais sensível. Se o Benfica bater na porta com algo próximo de 50 milhões de euros, o Corinthians tem coragem de dizer não? Na próxima parte vamos falar do impacto real dessa possível venda no elenco, nas finanças e no planejamento de 2026, porque essa decisão pode mudar o patamar do clube. Agora vem a parte que realmente mexe com o futuro do Corinthians. Se Guinegão for vendido por um valor próximo de 50 milhões de euros, estamos falando de mais de 300 milhões de reais entrando nos cofres do clube. Isso não é apenas uma negociação, é mudança de patamar financeiro. Com esse montante, o Corinthians poderia quitar dívidas de curto prazo, aliviar fluxo de caixa, reduzir pressão política interna e ainda investir em reforços pontuais de alto nível. Poderia planejar 2026 com muito mais estabilidade. Mas existe o outro lado. Vender cedo demais pode significar perder um jogador que poderia render ainda mais dentro de campo e financeiramente no futuro. Se ele explode de vez, vira artilheiro do Brasileirão, decide clássico, ganha prêmio individual, o valor pode subir ainda mais. O mercado paga caro por protagonista consolidado, não apenas promessa. Só que o futebol é jogo de timing. Jogador de 18 anos valorizado na Europa é ativo quente. Se sofre queda de rendimento ou lesão, o valor despenca rapidamente. É risco calculado. E aqui está o ponto estratégico central. O Corinthians vive reconstrução financeira.
Uma venda histórica daria fôlego para 2 ou 3 anos de planejamento mais sólido, mas ao mesmo tempo, a torcida quer competitividade imediata, quer título, quer time forte brigando na parte de cima da tabela. Então a decisão não é apenas técnica, é estratégica. Manter a joia pode significar mais força esportiva agora e talvez venda ainda maior depois. Vender por cifra histórica pode significar equilíbrio financeiro, menos sufoco político e base para reforçar o elenco de forma inteligente. Agora a pergunta final é simples e direta. Você prefere manter Guinegão e apostar que ele pode decidir campeonatos ou vender por uma cifra próxima da multa e reorganizar o clube financeiramente? Comenta aqui embaixo sim ou não para a venda imediata. Deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma atualização do mercado, porque se o Benfica realmente acelerar nos próximos dias, você vai saber primeiro aqui. Vai Corinthians!